Qual dos 4 Game Stick é a melhor opção para você em 2025? Fala, sobrinhos, Alex na área, tudo bem com vocês? Bora lá que hoje eu quero trazer aquele vale a pena maroto pra você que quer adquirir o seu Game Stick em 2025 e tá na dúvida de qual você vai escolher. Uma coisa que eu tenho pra falar pra você, eu mudei de opinião do de 2024 para 2025. Então vamos pegar essa informação atualizada hoje, que hoje eu vou dar pra você um norte certo pra você escolher o seu melhor Game Stick pra 2025. Ah, bom. Bora pro vídeo que tá mais pesada! Antes da gente começar, a galera já sabe, já tá acostumado que eu gosto de fazer umas perguntas pra vocês responderem e já vai respondendo aí nos comentários. Primeira pergunta, qual é o seu console preferido? Qual é o seu videogame preferido? Em qual década, em qual época você mais sente a sua nostalgia e quer revivê-la? Descobriu qual que é a sua preferência? Então agora vamos te nortear. Primeira opção, Game Stick 4K Lite. O melhor custo-benefício, a melhor opção para você que não é muito tecnológico, que não gosta muito de ter trabalho na hora que você vai jogar. Ele é muito simples, você plugou na sua TV, lembre-se sempre de desligar o cabo de força dele, que é o cabinho de alimentação auxiliar na TV, não ligue ele numa fonte externa ou numa fonte de celular ou qualquer outra tomadinha que você possa ligar. Liga sempre ele direto na sua TV ou no seu computador, se você for jogar, lá no cabinho auxiliar, porque sim, queima e a galera fica pichando o 4K Lite falando que ele queima rapidinho, mas é por causa disso, ele não aguenta uma alimentação melhor. Você quer um videogame de entrada para você ali, que gosta de jogar Atari 2600, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho e fliperamas, tá aqui ó, os fliperamas mais antigos, até ali a década de 2000, tá aqui ó. Essa é a melhor opção para você que se identificou com essa época. São esses os seus videogames escolhidos. Esse aqui vai ser o mais baratinho e ele é muito simples de usar, mas ele peca em desempenho. Então se você quer um pouquinho melhor, só que quase o dobro do preço, você já vai vir para esse aqui, que é o GD10, cara. O GD10, ele é um pouco superior ao 4K Lite, ele roda melhor o PS1 e os fliperamas, ele tá rodando melhor, só que às vezes você vai sentir um pouco de diferença na imagem, porque ele melhora bastante a imagem, por exemplo, do Super Nintendo ou dos fliperamas. Ele é apropriado para você jogar em HDMI, então perde aquela pixelização, aquela imagem pixel, não fica tão retrô, ela fica mais atual, fica muito bonita a imagem nele. Fica tranquilo que eu vou mostrar para vocês o preço ali no final. Apesar de eu não vender mais o Game Stick diretamente, eu deixo as minhas preferências, que são onde eu compro os meus Game Stick. Eu vou deixar o link na descrição para você ter um norte ali, porque na hora que você abre o site do AliExpress ou da Amazon, você vê trocentas milhões de opções ali para você comprar. Eu já vou deixar separadinho para você aí não ter problema de entrega, não ter problema no seu Game Stick vir estragado, porque acontece essas coisas, né? Agora nós vamos passar para esse aqui, que é o meu novo preferido. Eu falei para vocês que eu tinha mudado de opinião, é porque esse aqui é o meu novo preferido. E nele roda o Nintendo 64 muito bem, porque o GD10, apesar dele ter um Nintendo 64, ele não fica legal no Nintendo 64. Ele roda muito bem o PS1, que é o diferencial dele entre o 4K Lite e ele vai rodar bem o PS1, mas aí na questão do Nintendo 64 e no PSP, você vai passar para esse aqui. O Y6 tá rodando muito melhor o PSP para você jogar ali o seu God of War. Tem também o Dreamcast nele. Agora, se você quer uma parada mais séria, vai gastar um pouquinho mais, mas você vai ter uma variedade muito maior nas plataformas, e eu vou sim mostrar o menu dele para você entender do que eu tô falando. É esse aqui, ó, Y7. Rapaz, esse aqui é muito bom. Ele vai ter de tudo e tem umas coisinhas a mais ali para você que justifica sim o preço dele ser mais elevado. Então, se você quer fazer a viagem completa, esse aqui tem todos. Quantidade de jogos. Sabe quantos jogos tem no 4K Lite? 12 mil jogos. Se você for retirar todos repetidos, deve sobrar para você ali uns 8 mil jogos, tá? Teve muito jogo repetido. GD10, 20 mil jogos. Nível de repetição,
altíssimo. Esse aqui, se você tiver a manha, vai ser bom você deletar um bocado de jogo para melhorar o desempenho dele. Y6 é o que apresenta o melhor desempenho nos jogos, 10 mil jogos. Ele tem poucas repetições, esse é o que menos repete jogo, na minha opinião, que eu já destrinchei eles aqui. Agora, o Y7 vem falando 12 mil jogos também, só que ele tem muito mais plataformas, ele tem 38 videogames nele, cara. 4K Lite vem 9 opções de videogames. GD10 vem 34 videogames. Lembrando que ele tem Mega Drive japonês, Mega Drive americano, Mega Drive europeu, Super Nintendo americano, Super Nintendo japonês, Nintendinho japonês, Nintendo americano. Ele repete muitos jogos aqui, tem muito jogo repetido, galera. Se você tiver paciência para procurar ou gosta de jogar várias versões do mesmo jogo, esse aqui vai estar no top lista para você. Y6, 31 plataformas nele. Ele é um pezinho no Y7. O Y7 tem 38 plataformas, mas esse aqui tem 31, com exceção de algumas que eu vou mostrar para vocês. Aqui na tela eu quero mostrar para vocês, é isso que eu tô falando. Quando você colocar ali 4K Lite, rapaz, são muitos que você vai ter opção. Eu tenho aqui esse mais barato com 3.745 likes nele, galera. Se você comprar ele, ó, 65,56, se você atingir R$99, você consegue frete grátis. 65,56 na data de gravação desse vídeo. Varia um pouco, tá, galera? Se você vai comprar no AliExpress, esse link que eu tô deixando para você sempre vai ter o melhor preço de todos. Você não vai precisar ficar pesquisando. Já o GD10, galera, R$100,19. O GD10 é o que eu mais tô tendo dificuldade para achar um que tá bom, velho, que tá bom, porque eu não tenho gostado muito do GD10, mas se ele é a sua preferência, então R$100,19 eu vou deixar o link na descrição aí com o melhor preço e com o mais bem avaliado para vocês. Mas o GD10 tá bem mais chatinho de você conseguir ele, mas de qualquer maneira tá o link aí para você. O Y6, que é a minha escolha, é o que eu mais te indico fortemente para você comprar, que ele tá dando um banho no GD10 e problema é não ter o Atari 2600, que é a única diferença. Essa é a minha escolha hoje em 2025 para você comprar. E por fim, o mais parrudão, R$262,92. Esse é o Y7. Ele tem controle recarregável. A manete dele é bem próxima do PS3. Você pode ver que até aqui em cima ele é recarregável. Ele é diferente. Ele não é só aquele game stick. Ele vem essa caixinha, tipo uma box. E, cara, ele é muito mais resistente. Faz jus ao preço dele ser R$262,92. Eu vou mostrar na tela agora para vocês as plataformas dele, que os outros já são convencionais. No vídeo anterior você já vê todos eles que eu já deixei lá. Se você quiser saber todas as plataformas, lá no vídeo anterior eu coloquei todas, do Y6, do GD10 e do 4K Lite. Só ficou faltando a do Y7, então eu vou mostrar para vocês agora todas as plataformas do Y7. Olha lá, galera, matar a curiosidade de vocês, ó. PSP, PSP Mini, PS1, Nintendo DS, Nintendo 64, Game Boy Advance, Super Nintendo, Nintendinho. Esse aqui é um port de Xbox One, que é o Tartaruga Ninja, Shredder's Revenge, Open Board, que são aqueles jogos que eu falo pra vocês que os caras fazem essas modificações. Por exemplo, aqui o Final Fight, você joga ele com personagens do Street Fighter. Eu tenho um vídeo aqui, eu tenho dois vídeos do Y7 aqui no canal, aconselho você a assistir. Lá eu falo destrinchando todo ele, eu faço um top 10 dos melhores jogos e falo sobre cada plataforma dele. Vou deixar o link na descrição aí pra vocês. Nós temos aqui o Dreamcast, o Sega Naomi, que são os fliperamas da Sega, o Sega Saturn, que é o grande diferencial do Y7, o Mega Drive, o MAME, que não sei porque dá essa trava aqui só na minha gravação, porque aqui na minha tela aqui tá normal. Capcom Classics, CPS1, CPS2, CPS3, Neo Geo CD, Arcade Classics, que são os fliperamas mais antigos, o Atari 7800, o Lynx, o Family Computer, que é o Nintendinho japonês, o Disk System, que é a plataforma de disquete que eles fizeram lá no Japão do Famicom, o Game Gear, o Game Boy preto e branco, o Game Boy Color, o Master System,
o MSX2, o Neo Geo Pocket PC Engine 32X, os SG-1000, o WonderSwan, e a gente para por aqui. Ou seja, ele tem vários consoles bem diferentes, que é o PC Engine, que eu não tenho em nenhum dos outros três, o 32X, o Nintendo 64, o Sega Saturn, que todos rodam perfeitamente, e o Super Open Board. Muito diferente esse aqui. Ele tem um sistema de refrigeração melhor, ele faz jus ao preço dele, e eu acabo aqui a minha ilustração para vocês não ter dúvidas sobre como que é a plataforma dos quatro. Dos outros três que você quiser assistir, tá o link na descrição aí. Então, sobrinhos, fala aqui pro seu tiozão qual foi a sua escolha. Me diz aí também se eu respondi todas as suas perguntas. Galera, isso aqui é um guia definitivo para você que quer adquirir o seu Game Stick em 2025. Eu tenho bastante experiência com os Game Sticks, eu não vendo mais eles fisicamente, eu só vendo eles como afiliado. Deixei separado para vocês na descrição do vídeo os melhores para você comprar aí sem ter dor de cabeça. Pode comprar tranquilamente aí. Se ainda ficou alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Deixa aí nos comentários aí. O meu preferido hoje é o Y6, mas o que eu mais gosto é o Y7. Por que eu gosto mais do Y6? Porque ele tá sendo o mais prático nas minhas plataformas preferidas. E quando eu quero ver uns trem diferentes, eu pego o meu Y7 para jogar. Cara, ele tem Sega Saturn, ele tem o Open Board que vocês viram aí, que é legal pra caramba. E se você tem a manha, você consegue adicionar jogos novos, porque Open Board e PSP estão sempre fazendo jogos novos aí para você, então você pode colocar ele também. Isso é bem legal no Y7. O link de todos os quatro tá aí na descrição aí para vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like esmagador, se inscreve no canal, ativa o sininho, é sempre uma honra e um privilégio ajudar você. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!